Existe algo mais assustador do que descobrir que a pessoa que você ama não existe? Comigo aconteceu, e essa experiência me ensinou da pior forma que nem sempre conhecemos quem está do nosso lado. Eu ainda luto para processar como aquela situação toda enlouqueceu. Sinto como se tivesse sido ontem, embora já tenham se passado vários meses. Em um momento, eu, Laura, uma designer gráfica de 28 anos que achava que tinha deixado para trás os meus dias de azar no amor, estava flutuando em uma nuvem, feliz e me apaixonando perdidamente por esse cara novo, carismático e aparentemente perfeito que eu conheci, chamado Caio. E no instante seguinte, o meu mundo inteiro, que eu construí com tanto esforço, virou completamente de pernas para o ar da forma mais brutal, quando descobri que, na verdade, ele era um completo farsante, um golpista que tinha me conquistado usando um nome falso e uma vida inventada. Tudo começou com uma normalidade quase de filme, tão perfeita que agora me parece uma piada de mau gosto. Eu conheci Caio há cerca de 4 meses, que foram bem intensos, em um daqueles aplicativos de relacionamento chamado Tinder. O perfil dele era magnético, com fotos de viagens, um sorriso genuíno e uma biografia que prometia inteligência e aventura. Nós nos conectamos na hora, de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. A conversa fluía sem esforço, como um rio que corre sem parar. A gente podia passar horas trocando mensagens sobre qualquer assunto, desde filosofia de botequim até nossos prazeres mais culpados. Ele tinha uma personalidade tão acolhedora e um sorriso contagiante que, mesmo através da tela, me deixava super à vontade. Nosso primeiro encontro foi em um bistrô francês, charmoso no centro, um lugar com toalhas de mesa xadrez vermelhas e brancas e música clássica ao fundo. Lembro que pedimos vinho tinto e escargots e acabamos sendo os últimos a sair, fechando o lugar depois de conversar por horas sem parar. Caio me pareceu surpreendentemente sincero e parecia genuinamente interessado em saber tudo sobre mim. Meu trabalho como designer, as loucuras da minha família, meus hobbies de pintura e trilhas e todo o resto. Depois de mais alguns encontros, cada um tão incrível e mágico quanto o primeiro, comecei a sentir algo muito forte por ele. Um sentimento que eu achava que só existia em comédias românticas. Ele parecia bom demais para ser verdade. Todas as qualidades que uma pessoa poderia querer. Bonito, divertido, atencioso, inteligente e com potencial para ser o tipo de homem que meus pais adorariam. Depois de 1 mês e meio saindo juntos, as coisas começaram a ficar sérias entre nós, a uma velocidade impressionante. Caio me enchia de presentes caros sem motivo aparente, além de me dar um carinho e uma atenção que transbordavam. Ele começou a falar do nosso futuro juntos com uma certeza que me assustava e me animava na mesma medida. Falava de viagens que deveríamos fazer juntos e outros planos a longo prazo. Naquele momento achei tudo incrivelmente romântico. Um conto de fadas que se tornou realidade, mas agora percebo como ele estava me envolvendo aos poucos, criando uma dependência emocional. Aos poucos, Caio começou a sugerir que ficasse no meu apartamento com mais frequência, quase todas as noites, em vez de ir para o seu suposto apartamento do outro lado da cidade. Ele dizia que odiava me deixar toda noite, que o trajeto era cansativo e que dormia muito melhor ao meu lado. Eu não dei muita importância na hora. Pensei que ele só queria passar mais tempo comigo, que nossa conexão estava se aprofundando, mas olhando hoje, era óbvio que ele estava tentando evitar ficar na casa dele por alguma razão oculta e sinistra. Foi em uma noite qualquer, quando sem querer eu me deparei com a carteira de Caio no meu banheiro, que tudo mudou em um instante aterrorizante. Ele estava no chuveiro, cantando uma melodia desafinada, e eu entrei para pegar uma toalha limpa e acabei vendo a carteira dele que tinha caído no chão. Naquele momento, minha curiosidade foi mais forte que o meu bom senso. Eu sabia que não deveria,
que era uma invasão de privacidade, mas algo me empurrou a dar uma olhada rápida para descobrir mais sobre aquele homem por quem eu estava me apaixonando tão profundamente. O que eu encontrei gelou o meu sangue. Dentro da carteira, achei um documento de identidade que não tinha o nome de Caio. O nome que constava era Ricardo Mendes. A foto parecia com ele, sim, mas era um pouco diferente. O cabelo mais curto, uma expressão mais dura, sem aquele calor que eu conhecia. Meu coração começou a bater descontroladamente, batendo forte no peito, e eu passei mal na mesma hora, dominada por uma onda de medo e náusea. Eu podia sentir no fundo da minha alma que algo estava terrivelmente errado ali. Quem era aquele homem que eu, tão ingenuamente, tinha deixado entrar na minha vida? Assim que o Caio, ou melhor, o Ricardo, saiu do banheiro envolto em vapor, eu o confrontei, mostrando a identidade. No começo, ele tentou manter a calma e disse com um sorriso forçado que aquilo pertencia ao irmão dele e que devia ter pego a carteira errada ao sair de casa. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Eu sempre disse que era filha única e ele sempre disse que também era, e que por isso valorizava tanto a ideia de formar uma grande família. Quando viu que a primeira mentira não colou, ele mudou de estratégia e insistiu que alguém devia ter colocado a identidade falsa na carteira dele para armar uma cilada e colocá-lo em apuros. Uma história tão absurda que chegava a ser um insulto. Finalmente, diante de tantas mentiras e do meu olhar incrédulo, Ricardo desabou. Aos poucos, ele acabou admitindo que seu nome verdadeiro era Ricardo e que estava fugindo de problemas sérios com a justiça. Admitiu que tinha assumido a identidade de outra pessoa para não ser encontrado pela polícia e que estava envolvido em crimes financeiros. Senti que ia vomitar ali mesmo quando ele revelou a dimensão das suas mentiras e da sua manipulação. Eu estava completamente em choque, furiosa, e me sentia profundamente traída pelo fato de que esse homem tinha mentido para mim de forma tão convincente durante todo esse tempo. Ele me implorou desesperadamente, de joelhos, para que eu não fosse à polícia ainda. Jurou que iria embora da cidade para sempre naquela mesma noite se eu lhe desse um pouco mais de tempo para desaparecer. Mas eu não podia continuar ajudando e acobertando esse criminoso que eu, agora, percebia que não conhecia de jeito nenhum. Apesar dos seus protestos em meio a lágrimas e suas promessas vazias, eu exigi, com uma frieza que eu não sabia que tinha, que ele pegasse suas coisas imediatamente e fosse embora da minha casa e da minha vida de uma vez por todas. Eu disse a ele que, se algum dia ele se importou comigo, nem que fosse um pouco, que desaparecesse e nunca mais entrasse em contato comigo. Claro, ele me implorou para não avisar as autoridades até que tivesse tempo de fugir da região. Mas naquele momento, eu não podia prometer nada a ele. Depois que Ricardo foi embora do meu apartamento pela última vez, me deixando em silêncio, eu debati por horas sobre o que fazer. Embora uma parte de mim ainda chorasse pelo homem que eu achava que era Caio, eu sabia que não podia continuar ligada ou envolvida com um criminoso que estava fugindo da lei. Passei a noite inteira rolando na cama, lutando com a minha consciência e meu coração partido. No final, decidi que tinha que fazer a coisa certa. Eu mesma poderia me meter em sérios problemas legais se continuasse abrigando e protegendo esse fugitivo da justiça. Então, na manhã do dia seguinte, com o coração na mão, eu fiz a difícil ligação para as autoridades locais e contei toda a história terrível, como nos conhecemos no Tinder, sua identidade falsa, que ele estava morando comigo, e até mencionei para onde ele poderia ter ido depois de sair da minha casa. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer na vida, mas eu sabia que era, sem dúvida, a atitude correta. A polícia me informou que eu fiz o certo ao passar essa informação e que provavelmente nenhuma acusação seria feita contra mim. Nas semanas seguintes, enquanto a polícia investigava e finalmente o capturava,
Eu fiquei cheia de um turbilhão de dúvidas e emoções sobre toda essa experiência traumática. Eu me sentia atormentada, emocionalmente violada e usada depois de deixar esse homem enganador que eu tinha chegado a amar entrar na minha vida de forma tão íntima. No entanto, a polícia e meus amigos me garantiram que muitas pessoas inteligentes e sensatas também já foram enganadas e manipuladas dessa maneira por mestres da vigarice e criminosos. Ainda dói pensar na ilusão que vivi e no homem que pensei conhecer, e em como ele se aproveitou da minha vulnerabilidade. Fui ingênua em dar toda a minha confiança a ele, apenas para vê-la ser quebrada da maneira mais brutal e dolorosa. Hoje eu sei que confiança é algo que se constrói com o tempo, não com promessas bonitas. Ricardo pode ter me enganado, mas também me mostrou a importância de prestar atenção nos detalhes que a paixão às vezes nos faz ignorar. Foi doloroso, mas necessário. Tem coisas na vida que a gente só aprende depois de passar pelo maior susto. E acredite em mim, alguns sustos podem mudar completamente nossa forma de enxergar as pessoas e os relacionamentos. Hoje, eu levo as coisas com muito mais calma quando saio com alguém novo. Presto atenção em qualquer sinal de alerta, qualquer coisa que pareça estranha ou fora do lugar. Também aprendi a confiar mais no meu instinto. Se algo parece estranho ou bom demais para ser verdade, provavelmente é mesmo. Embora tenha sido uma experiência incrivelmente dolorosa, sou muito grata por ter descoberto a verdade sobre ele antes que nossa relação fosse mais longe. Nunca pensei que viveria algo tão estranho e enganoso, mas sem dúvida é uma história de encontro que, para o bem ou para o mal, nunca vou esquecer. Estava morrendo de ansiedade para meu encontro com Rafael no sábado à noite. Já conversávamos há quase 3 semanas, através de um aplicativo, e parecia que tínhamos uma conexão muito profunda e genuína. Era incrivelmente fácil falar com ele. Nossas conversas fluíam sem esforço sobre qualquer assunto, e ele sempre me fazia rir às gargalhadas com seu jeito espirituoso e às vezes sarcástico. O que realmente me atraiu foi que Rafael também tinha paixão por trilhas e natureza, algo que para mim é fundamental em um parceiro. O dia do nosso encontro, um sábado ensolarado e perfeito de julho, finalmente chegou. Passei muito mais tempo que o normal me arrumando, experimentando várias combinações de roupas na frente do espelho. Queria ficar bonita e me sentir segura, mas sem parecer que tinha me esforçado demais ou ficar desconfortável. Depois de experimentar vários vestidos e combinações, escolhi um vestido leve de verão com flores e sandálias confortáveis. Estava bastante calor, então o vestido era perfeito para nossos planos de jantar e passear. Exatamente às 7h30 da noite, ouvi a campainha. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos no meu estômago, e abri a porta com o sorriso mais sincero que consegui. Rafael me cumprimentou com outro sorriso radiante e disse que eu estava linda. Ele me deu um pequeno e lindo buquê de rosas, minha flor favorita, um gesto incrivelmente doce que me derreteu um pouco. Conversamos enquanto eu colocava as flores em um vaso com água antes de sairmos para começar nossa noite. Ele me levou para o centro da cidade no carro dele, indo para um bar elegante numa cobertura com vistas incríveis perto do centro comercial. A viagem durou uns 25 minutos, durante os quais ouvimos rock indie e conversamos ainda mais, nos conhecendo melhor. Descobri que Rafael tinha se mudado recentemente para a cidade por causa do trabalho e que, apesar de gostar da vida urbana, ainda adorava ficar perto de parques e espaços abertos. Conseguimos uma mesa com vista panorâmica rapidinho quando chegamos e olhamos o cardápio à luz das velas e dos prédios iluminados. Pedi salmão grelhado com aspargos e uma taça de vinho branco. Rafael pediu bife com batata frita e uma cerveja artesanal local. Nossa comida chegou em 20 minutos, o que foi ótimo porque eu estava com fome.
Tudo estava delicioso. Continuamos nos conhecendo durante o jantar, compartilhando histórias engraçadas e às vezes constrangedoras da faculdade e do trabalho. Quando terminamos de comer, Rafael fez questão de pagar a conta, mesmo eu oferecendo para dividir. Agradeci o gesto tão gentil. O sol já começava a se pôr quando saímos da cobertura e caminhamos para um parque próximo que ficava ao lado de um rio pequeno. Rafael segurou minha mão enquanto passeávamos, um gesto que me encheu de uma felicidade calorosa. Encontramos um banco sossegado com vista para a água e ficamos ali aproveitando a vista da cidade e a companhia um do outro num silêncio confortável por alguns minutos. Então, Rafael trouxe o assunto das melhores trilhas da região e nos conectamos ainda mais, compartilhando recomendações e experiências. As luzes do parque começaram a acender conforme o céu escurecia, criando uma atmosfera mágica. Me aconcheguei mais perto de Rafael, me sentindo totalmente à vontade e segura. Rafael olhou o relógio e sugeriu irmos ao centro, numa região conhecida pelos bares com música ao vivo, para ver como estava o movimento. Estacionou algumas quadras de distância e começamos a caminhar de mãos dadas pela rua movimentada. As lojas, restaurantes e bares estavam cheios de gente ao redor e dava para ouvir o som de várias bandas tocando ao vivo que vinha dos prédios com neon mais à frente. Naquele momento, vi um policial caminhando devagar com um cão farejador na calçada, vindo em nossa direção. De repente, senti Rafael dar um tapinha nas minhas costas e sussurrar no meu ouvido: "Segura isso um momento, por favor." Antes que eu pudesse entender suas palavras ou responder, ele colocou algo pequeno, embrulhado em plástico, no bolso lateral da minha bolsa. Meu coração despencou ao perceber o que provavelmente estava acontecendo. Me virei rapidinho para olhar Rafael com os olhos arregalados, cheios de pânico, mas já era tarde demais. O cão policial estava passando bem do nosso lado, a poucos centímetros de distância. Meu estômago revirou violentamente, pensando no que poderia ter acontecido se o cão tivesse percebido alguma coisa. Por que ele se arriscaria a me colocar numa situação tão perigosa e comprometedora? Olhei para ele com total incredulidade, mas ele apenas sorriu, aparentemente sem perceber meu pânico e a raiva que começaram a crescer dentro de mim. Exigi em voz baixa, mas com firmeza, que me dissesse o que acabara de fazer sem me dar explicação nenhuma e sem considerar se eu concordava. Rafael tentou não dar importância com um gesto da mão, como se não fosse nada demais, mas sua expressão nervosa e olhar fugidio diziam o contrário. Minha confiança nele, construída ao longo de semanas de conversas e uma noite perfeita, se despedaçou num único instante devastador. Toda a magia e diversão da noite sumiram de uma vez. Falei baixo, mas com firmeza, para Rafael tirar o que quer que tivesse colocado na minha bolsa antes que causasse problemas graves para nós dois. Ele hesitou um momento, olhando em volta, antes de tirar meio desajeitado um saquinho com algo que parecia erva seca do meu bolso. Com uma raiva que não sabia que tinha, arranquei da mão dele e joguei direto na lixeira mais próxima com toda a força. Rafael começou a balbuciar desculpas, mas o estrago já estava feito. A confiança estava quebrada sem conserto. Levantei a voz e disse com toda frieza que consegui que o encontro tinha terminado na hora e que precisava que me levasse para casa imediatamente. A viagem tensa e silenciosa de volta para casa pareceu eterna. Assim que chegamos, saí do carro e bati a porta sem nem olhar para ele ou falar tchau. Entrei correndo em casa com a cabeça girando, uma mistura de raiva, decepção e medo. Nos dias seguintes, refleti muito sobre o que tinha acontecido, como uma noite tão perfeita e promissora virou algo tão perturbador e assustador num único momento. Achava que Rafael era alguém que escutava, que era atencioso e respeitava meus limites, mas claramente não era assim. O risco enorme que me fez correr sem minha permissão era totalmente inaceitável e imperdoável.
Não conseguia acreditar que alguém que eu mal conhecia colocasse minha segurança em perigo de forma tão irresponsável e egoísta. Essa experiência foi sem dúvida um alerta muito necessário para o futuro. Decidi ser muito mais cautelosa e observadora antes de confiar completamente em alguém, por mais legal, charmoso e perfeito que pareça no início. As pessoas, infelizmente, nem sempre são o que aparentam. Meu instinto me disse para estabelecer limites claros desde o começo, e esse instinto me protegeu de qualquer problema legal ou pessoal no futuro. Às vezes, mesmo uma primeira impressão maravilhosa não revela o verdadeiro caráter de uma pessoa ou a falta dele. O que aprendi é que não importa quão perfeita uma pessoa possa parecer no papel ou nas primeiras conversas, sempre existe a possibilidade de descobrirmos aspectos sombrios que ficam escondidos até momentos decisivos. E quando esses momentos chegam, é fundamental que tenhamos a coragem de colocar nossa segurança e dignidade em primeiro lugar, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que parecia promissor. A internet pode ser um lugar perigoso quando não conseguimos distinguir entre uma pessoa real e uma fantasia criada para nos enganar. Às vezes, queremos tanto acreditar numa história perfeita que ignoramos todos os sinais de que algo está muito errado. Vocês não vão conseguir acreditar o quão incrivelmente boba e ingênua eu fui. Quando Fabiano me enviou a primeira mensagem naquele aplicativo de relacionamento, o perfil dele me pareceu tão perfeito que era quase irreal, bom demais para ser verdade. E eu acho que deveria ter escutado aquela vozinha sábia interior que ficava sussurrando insistentemente que alguma coisa não estava certa. O perfil do Fabiano era a definição da perfeição masculina. Terno elegante da Armani, cabelo penteado para trás com gel e um sorriso deslumbrante que mostrava dentes brancos e perfeitamente alinhados. As fotos dele mostravam um carrossel de luxo e riqueza, bebendo coquetéis em iates enormes, jogando golfe em clubes de campo exclusivos e posando com orgulho na frente de diferentes carros esportivos de luxo. Uma Ferrari aqui, uma Lamborghini ali. O perfil dele dizia que era um empreendedor tecnológico de sucesso que media 1,92 m, que ia à academia todos os dias sem falta e que morava numa cobertura de design com vista panorâmica no centro da cidade. Basicamente, parecia ter absolutamente tudo o que eu secretamente poderia desejar num homem. Quando esse cara incrivelmente bonito, rico e aparentemente perfeito me enviou uma mensagem, eu fiquei completamente impactada e sem fôlego. Eu sou só uma garota normal. Trabalho como administrativa num escritório, um trabalho estável, mas nada glamouroso. E moro num apartamento pequeno e modesto com minha gata, Nina. Fabiano me disse que eu era a mulher mais bonita que ele havia visto no aplicativo e parecia muito interessado em conhecer o meu verdadeiro eu, minha alma, não só minha aparência. Eu não conseguia acreditar na minha sorte que um cara como ele, que poderia ter qualquer mulher, estivesse genuinamente interessado em sair com uma garota normal como eu. Começamos a trocar mensagens constantemente, e Fabiano me encheu de elogios e bajulações que me faziam corar. Me disse que eu era a mulher mais bonita, divertida, inteligente e encantadora que ele já havia conhecido. Me fez um monte de perguntas profundas sobre minhas esperanças, meus sonhos, minhas paixões e meus interesses. Rapidamente comecei a construir na minha mente um futuro de conto de fadas, a imaginar nossa vida perfeita juntos, brunches dominicais em terraços da moda, viagens românticas e espontâneas para a Europa e finalmente uma casa grande nos arredores com jardim e uma família feliz. Parecia que Fabiano era a personificação de tudo o que eu havia estado procurando. Quando Fabiano sugeriu que nos encontrássemos para jantar na sexta-feira seguinte, eu estava incrivelmente empolgada, mas também completamente nervosa.
Tinha medo de não agradar tanto pessoalmente, de que a realidade não estivesse à altura da fantasia que havíamos criado online. Mas ele insistiu, me assegurando que eu era tão bonita quanto nas minhas fotos e que tinha um brilho interior que ele estava doido para ver pessoalmente. Fizemos planos para ir a um dos restaurantes mais elegantes e caros do centro, um lugar ao qual eu nunca poderia me dar ao luxo de ir sozinha. Saí e gastei uma pequena fortuna num vestido preto novo e elegante e fui ao salão para deixar meu cabelo perfeitamente liso e brilhante, exatamente como Fabiano havia mencionado de passagem que gostava. Sentia que essa era a minha grande oportunidade, minha única chance de encontrar o amor verdadeiro e mudar minha vida para sempre. No dia do encontro, devo ter trocado de roupa pelo menos 5 vezes e conferido meu cabelo e minha maquiagem umas 100 vezes mais, obcecada com cada pequeno detalhe. Cheguei ao restaurante pontualmente às 8 da noite e disse à elegante recepcionista que tinha uma reserva em nome de Fabiano. Ela me levou a uma mesa reservada e romântica, preparada para 2. Me sentei e esperei, cheia de uma ansiedade e expectativa que me faziam tremer, olhando meu telefone a cada 30 segundos. Na minha fantasia, esperava que Fabiano já estivesse lá me esperando com uma dúzia de rosas vermelhas e que beijasse minha mão romanticamente ao chegar. Mas a mesa e a cadeira da frente continuaram dolorosamente vazias depois de 15 minutos. Enviei uma mensagem de texto para o Fabiano para ver se ele estava a caminho. Não houve resposta. Depois de 30 minutos, a ansiedade começou a se transformar em pânico. Liguei para o celular dele e foi direto para a caixa postal. O garçom se aproximou gentilmente para perguntar se eu queria pedir alguma comida ou só uma bebida enquanto esperava. Recusei educadamente, ainda me agarrando à esperança, pensando que a qualquer momento o garoto dos meus sonhos chegaria pela porta sem fôlego, com alguma desculpa perfeitamente razoável sobre trânsito infernal ou uma emergência de última hora no trabalho. Mas os minutos se transformaram em 1 hora e os outros clientes do restaurante começaram a me olhar primeiro com curiosidade, depois com pena e finalmente com aqueles olhares que diziam claramente: coitadinha, deram o bolo nela. Eu estava completamente humilhada. Rapidamente deixei algum dinheiro na mesa pela água que haviam me servido e saí correndo do restaurante para chamar um táxi para casa com as lágrimas brigando para sair. Não parei de ligar e mandar mensagens para o Fabiano uma e outra vez durante o trajeto, mas só havia um silêncio mortal do outro lado. Quando cheguei em casa, tirei o vestido novo e os sapatos caros com raiva e coloquei meu pijama mais velho e confortável. Enquanto soltava o cabelo perfeitamente alisado e me olhava no espelho com os olhos cheios de lágrimas de frustração e vergonha, me senti como uma completa e absoluta idiota nos dias que se seguiram ao meu último e único encontro com Fabiano. Comecei a suspeitar cada vez mais da verdadeira identidade dele. Embora nossa conversa tivesse parecido tão sincera e real, alguma coisa não me batia de jeito nenhum. Resolvi investigar um pouco por conta própria. Procurei no Google a empresa de tecnologia para a qual ele dizia trabalhar, mas não encontrei nenhuma referência a um Fabiano no site deles, nem na equipe executiva, nem em nenhum artigo de imprensa. Me aprofundando mais, com o coração na mão, fiz uma busca reversa das fotos do perfil de relacionamento dele. E para o meu choque e horror total, as imagens batiam com as de um modelo masculino de Estocolmo, cujas fotos profissionais estavam espalhadas pelo Google e Instagram. Claramente, ele não era o homem com quem eu havia estado conversando por semanas. Então tentei ligar para o número que Fabiano havia me dado várias vezes mais, só para descobrir que a linha estava fora de serviço, desconectada. Meu coração afundou definitivamente quando a feia e dolorosa verdade aos poucos se revelou em toda a sua crueldade. Esse homem com quem eu acreditava estar desenvolvendo uma conexão profunda e real não existia. As fotos, o nome, o trabalho,
Tudo havia sido uma farsa bem bolada para me enganar e me manipular. O telefone descartável garantia que ele poderia cortar todo o contato uma vez que desaparecesse sem deixar rastro. Percebi com um arrepio que quase havia caído num golpe bem elaborado, provavelmente feito para tirar dinheiro ou informação pessoal confidencial de mim no futuro. Estava muito aliviada por ter escutado finalmente meus instintos e não ter compartilhado nada muito pessoal ou financeiro com Fabiano. Mas também me sentia profundamente envergonhada e emocionalmente violada depois de ter me aberto de forma tão sincera e vulnerável para alguém, só para descobrir que tudo era uma mentira gigantesca. Foi uma lição dura e amarga sobre como me proteger no mundo online e não me precipitar a compartilhar intimidade com desconhecidos. Embora ainda espere encontrar algum dia uma conexão real e honesta, sabia que teria que ser muito mais cautelosa e cética no futuro, depois de quase ter sido vítima de uma fraude cruel e manipuladora. Estava devastada pelo fato de que todo o esforço, dinheiro e ilusão que havia dedicado a impressionar esse garoto fantasma tinham sido em vão. Não havia escutado meu instinto, que desde o início me dizia que parecia completamente irreal que alguém como ele estivesse interessado em alguém como eu. Desejava tanto essa fantasia que ignorei todos os sinais de alerta e prometi a mim mesma nunca mais ser tão boba por amor. Meus amigos mais próximos e minha família foram tão compreensivos quanto puderam, me dizendo que qualquer um poderia ter sido enganado dessa forma. Mas eu continuava me sentindo muito envergonhada por ter caído nas mentiras de Fabiano. Depois desse trauma, parei de usar os aplicativos de relacionamento por um bom tempo e me concentrei nos meus hobbies, no meu trabalho e em cuidar de mim. Com o tempo, lentamente recuperei a confiança em mim mesma. Percebi que não precisava de um garoto de sonho saído de uma revista para me sentir bem comigo mesma. Agora sou muito mais prudente e criteriosa com os relacionamentos online. Sempre faço videochamada antes de encontrar alguém pessoalmente. Investigo um pouco a identidade deles e verifico se são realmente quem dizem ser. E o mais importante, escuto atentamente os sinais de alarme do meu instinto. Se alguém parece bom demais para ser verdade na internet, é porque provavelmente é. Embora ser vítima de um perfil falso tenha sido vergonhoso e difícil, me ensinou lições incrivelmente importantes. Agora sou um pouco menos ingênua no amor e confio muito mais no meu próprio valor. Meu verdadeiro príncipe encantado pode estar em algum lugar por aí, mas da próxima vez vou me certificar de que ele é quem diz ser antes de entregar meu coração completamente. Aprendi que algumas lições da vida só chegam até nós através da dor. Mas são essas experiências que nos tornam pessoas mais fortes e conscientes de quem realmente somos. A vida tem dessas ironias cruéis. Justamente quando você acha que está vivendo o melhor momento, descobre que caiu numa armadilha mortal. Meu nome é Marcos. E o que vou contar aconteceu numa noite que começou como qualquer outra. Era um dia qualquer e, como sempre, eu estava no meu bar de todo dia. Um lugar meio largado, mas que tinha um charme estranho, sabe? Frequentava há anos. Era desses lugares onde a cerveja está sempre gelada. O som parece que lê sua mente e toca exatamente o que você precisa ouvir. E você conhece todo mundo de vista, mesmo sem saber o nome. Me sentei no meu lugar de sempre, ali no cantinho do balcão, e cumprimentei o Gustavo, o barman, que já foi servindo minha cerveja sem eu nem pedir, uma cerveja local. Enquanto tomava o primeiro gole, bem gelado e amargo, do jeito que eu gosto, fiquei olhando o pessoal de sempre. Os velhos discutindo política, um casal de jovens jogando sinuca. Mas aí, cara, aconteceu algo totalmente fora do comum. Do outro lado do bar, tinha uma mulher simplesmente deslumbrante. Cabelo escuro e ondulado caindo pelos ombros e um sorriso que iluminaria o cantinho mais escuro daquele bar.
Ela claramente não era dali. Se destacava no meio da galera habitual. Vestia um vestido verde esmeralda bem justo que chamava a atenção de todo mundo. E para minha total surpresa, nossos olhos se encontraram pelo salão lotado e ela sorriu. Daqueles sorrisos que te deixa sem ar, magnetizante. Senti meu coração dar um pulo no peito enquanto ela mantinha o olhar, inclinando a cabeça num convite silencioso. Encorajado pelo interesse dela e pela coragem que a cerveja me deu, fui abrindo caminho no meio da galera até ela, com a mente acelerada, tentando pensar numa frase inteligente. Quando finalmente cheguei perto, as palavras saíram meio atrapalhadas. Oi, sou o Marcos. Posso te pagar uma bebida? Para meu alívio, ela riu. Um som cristalino que acalmou meus nervos na hora. Ela se apresentou como Michele. Disse que tinha chegado na cidade há pouco e só queria se divertir. A conversa fluiu fácil que nem água, das brincadeiras e cantadas até papos mais profundos sobre a vida e sonhos, com uma naturalidade que eu raramente sentia. A hora de fechar chegou rápido demais, interrompendo nosso momento. Mas a Michele tinha um brilho travesso no olhar quando sugeriu continuarmos a festa em outro lugar, na casa dela. Eu praticamente me atropelei para pagar a conta, me sentindo empolgado e nervoso ao mesmo tempo com a perspectiva de ficar a sós com aquela mulher encantadora e misteriosa. Saímos de mãos dadas. O ar fresco da noite contrastava com o ambiente abafado lá dentro. Mas em vez de chamar um táxi, como eu esperava, a Michele me levou por umas ruas cada vez mais escuras, estreitas e desertas, garantindo com uma piscadela cúmplice que conhecia um clube secreto e exclusivo chamado O Sindicato. Meu instinto começou a dar uns apertos de inquietação enquanto a gente ia entrando cada vez mais num bairro que eu sabia ser perigoso. Mas ignorei essa sensação, sufoquei esse sentimento, envolvido demais pela emoção da aventura e pelo calor da mão da Michele na minha. Nossa caminhada terminou na frente de um galpão enorme, todo destruído e em ruínas, com janelas tapadas e paredes cobertas de pichação desbotada. Não tinha sinal de vida nenhum, nem música, nem gente, muito menos um clube. A confusão e um medo real começaram a tomar conta de mim quando a Michele digitou um código numa porta de metal enferrujada e me empurrou suavemente para dentro. O interior era gigantesco e quase totalmente escuro. O ar pesado cheirava a poeira, umidade e abandono. Quando meus olhos se acostumaram com a penumbra, vi umas figuras enormes aparecendo devagar das sombras. Eram homens do tamanho de armários, com cara de poucos amigos e olhos frios que me mediram de cima a baixo. Meu coração subiu na garganta, batendo com uma violência que me sufocava, quando finalmente percebi o perigo mortal em que eu estava. Me virei para Michele, procurando desesperadamente no rosto dela uma explicação, um sinal de que era tudo mal entendido, mas só encontrei um sorriso cruel e frio no rosto, antes angelical. A realidade brutal da situação me atingiu como uma onda de água gelada. Eu tinha sido atraído até ali como um cordeiro para o abate, por um lobo muito convincente vestido de cordeiro. Os homens avançaram na minha direção, um deles empunhando uma faca de aparência sinistra, e exigiram minha carteira, meu relógio, meu celular, qualquer coisa de valor. A adrenalina pura correu pelas minhas veias enquanto eu calculava minhas chances de enfrentá-los ou escapar, percebendo que eram praticamente nulas. Numa explosão de desespero, de pura sobrevivência, tentei correr para uma portinha lateral que tinha visto quando entrei. Passei por ela com tudo, derrubando caixas de papelão e destroços pelo ar na tentativa de atrasar meus perseguidores. Cheguei num beco estreito, cheio de lixo e contêineres transbordando, e corri como se minha vida dependesse disso. E com uma clareza assustadora, entendi que realmente dependia. Com o coração batendo 1000 por hora e os pulmões queimando, percorri os becos sinuosos até que, por algum milagre, sorte ou intervenção divina, os gritos e passos dos meus perseguidores desapareceram na distância. Ainda tremendo,
Consegui pegar o celular no bolso e liguei para a polícia. Minha voz mal saía enquanto tentava, aos tropeços, dar minha localização e contar o que tinha acontecido naquela noite. A polícia chegou num piscar de olhos, com um turbilhão de luzes piscando e ordens aos gritos. Pegaram meu depoimento e vasculharam a área. Mas os agressores, incluindo a Michelle, já tinham sumido, desaparecido na noite tão de repente como tinham aparecido. Em estado de choque, me vi de volta no meu apartamento, encarando as paredes, enquanto tentava processar o tamanho do que tinha acabado de acontecer, o quão perto eu cheguei de perder tudo. Meus bens, minha segurança, talvez até minha vida. E tudo porque me deixei levar por um rosto bonito e pela promessa de uma noite emocionante. Foi uma lição dura e brutal que me deixou com cicatrizes, tanto físicas da correria, quanto principalmente mentais. Mas conforme fui me recompondo nos dias e semanas seguintes, senti uma nova determinação crescendo dentro de mim. A determinação de ser mais esperto, muito mais cauteloso, de confiar no meu instinto e questionar mais as situações que parecem boas demais para ser verdade. Não deixaria essa experiência me tornar uma pessoa amarga e fechada para o mundo e suas infinitas possibilidades. Seguiria em frente, mas com os olhos bem abertos, apreciando a beleza e as conexões onde as encontrasse. Mas sempre alerta para os perigos que podem se esconder por trás dos sorrisos mais desarmadores. Hoje, anos depois, ainda sinto um frio na espinha quando penso naquela noite. Aprendi da pior forma possível que nem todo sorriso bonito esconde boas intenções. Mas também aprendi que sou mais forte do que imaginava e que cada dia que acordo é uma vitória contra aqueles que quiseram me destruir. A vida continua, mas agora com a sabedoria amarga de quem já olhou a morte nos olhos e viveu para contar a história. A gente nunca sabe se a pessoa do outro lado da tela é realmente quem diz ser, e descobrir a verdade pessoalmente pode ser um choque e tanto. Sentado no balcão do bar, mexendo minha bebida com o dedo, comecei a pensar seriamente que tinham me enganado. Olhei as horas no meu celular pela 10ª vez nos últimos 5 minutos, com um suspiro forte e irritado. Eram 8h50. Já estava com 50 minutos de atraso. Ri meio amargo e balancei a cabeça pensando no quanto eu estava animado para esse encontro só algumas horas antes. Tinha combinado com a Amanda no Tinder no início da semana e o perfil dela me chamou a atenção na hora. Era loira, de olhos azuis, adorava fazer trilhas e assistir documentários de crimes reais, exatamente meu tipo. As fotos dela mostravam ela rindo muito no topo de uma montanha ou fazendo caretas engraçadas para a câmera. Parecia extrovertida, divertida e aventureira, tudo que eu adorava. Nos demos bem desde a primeira mensagem, conversando sem parar sobre nossos lugares favoritos para fazer trilhas perto da cidade e as séries da Netflix que deixavam a gente viciado. Quando finalmente a convidei para jantar, ela aceitou sem hesitar. Combinamos nesse sábado à noite às 8 horas no estabelecimento, um lugar com boa cerveja e um ambiente tranquilo que eu sempre frequentava. Demorei demais para me arrumar como um adolescente, trocando de roupa várias vezes e penteando o cabelo de 1000 maneiras diferentes. Não sei por que estava tão nervoso para um simples primeiro encontro. Acho que era porque a Amanda parecia muito legal e eu não queria estragar tudo. Cheguei alguns minutos antes, uns 5 para as 8, arrumei a camisa e passei a mão no cabelo uma última vez antes de entrar. Pedi uma mesa para 2 e pedi uma cerveja local, enquanto esperava a Amanda chegar. Às 8 horas, chegaram e passaram. Bebi um gole da minha cerveja e tentei não me preocupar, pensando que talvez ela tivesse ficado presa no trânsito ou tivesse algum problema com o Uber. Depois de uns 20 minutos, às 8h20, mandei uma mensagem.
Oi, estou aqui numa mesa perto da janela. Me avisa se vai chegar atrasada. Meu estômago começou a roncar conforme os minutos passavam. Às 8h45, eu estava começando a ficar estressado de verdade, convencido de que tinham me dado o bolo. Estava pensando em pagar a conta da minha cerveja e ir embora de cabeça baixa, quando a garçonete se aproximou, acompanhando uma mulher que parecia estar procurando alguém, e disse: "Acho que é para você." Levantei a vista esperando ver a loira bonita e atlética das fotos de perfil da Amanda. Mas em vez disso, vi uma mulher muito grande, com cabelo castanho e crespo, que estava sendo conduzida pela garçonete até minha mesa. Ela me sorriu de um jeito que me deixou desconfortável e disse: "Me desculpa por chegar atrasada. Tive um dia de loucos. Sou a Amanda." "Oi, prazer te conhecer." Fiquei ali sentado, completamente atordoado, sem conseguir esconder minha surpresa e confusão. Esta mulher não se parecia em nada, absolutamente em nada, com as fotos que a Amanda tinha colocado no perfil. Estava bem mais pesada que a garota das fotos e parecia muito mais velha. Provavelmente estava na casa dos 30 e poucos, não dos 20 e poucos que mostrava no perfil. Gaguejei um cumprimento sem graça enquanto a Amanda se sentou pesadamente na minha frente e a cadeira de madeira rangeu sob o peso dela. "Tudo bem, prazer em te conhecer", disse meio fraco, ainda em choque, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. Era alguma pegadinha? Ou essa mulher tinha roubado de alguma forma a identidade de outra pessoa? A garçonete voltou para anotar nosso pedido. Estava tão confuso que mal conseguia me concentrar no cardápio. Só pedi uma salada, Cláudio, já que tinha perdido totalmente a fome. A mulher, que dizia ser a Amanda, pediu batata frita com queijo e molho picante e um hambúrguer duplo com queijo e bacon. Enquanto esperávamos a comida, ela falava sem parar, me fazendo todo tipo de perguntas sobre meu trabalho, meus hobbies e minha vida na cidade. Tentei manter uma conversa legal e educada, mas estava completamente distraído e inquieto. Continuei olhando o rosto dela, o corpo dela, a roupa dela, qualquer coisa, para tentar entender como essa mulher podia ser a garota atlética e sorridente que tinha estado me mandando mensagens no Tinder. Nenhuma semelhança, nenhuma. Quando a comida chegou, ela começou a comer com vontade, mas eu só empurrava a alface pelo prato e dava pequenas mordidas de vez em quando. Estava com o estômago embrulhado e achava que ia passar mal de ansiedade e decepção. Estava chateado, decepcionado e, sinceramente, me senti feito de bobo. Esta não era a Amanda que eu estava tão animado para conhecer. Tudo nela era totalmente diferente da pessoa que se mostrava na internet. Conforme o encontro se arrastava, pensei seriamente em inventar uma desculpa, uma emergência familiar ou algo assim para ir embora mais cedo. Mas ela parecia muito simpática e completamente sem noção do meu desconforto óbvio. Não queria ser grosseiro, nem fazer uma cena no meio do restaurante. Então, aguentei mantendo uma conversa básica e tentando não mostrar minha vontade desesperada de sair dessa situação estranha. Quando finalmente terminamos de comer, pedi rapidamente a conta e paguei em dinheiro para podermos ir embora logo. Do lado de fora do restaurante, na calçada, ela me deu um abraço estranho e disse que devíamos nos encontrar de novo em breve. Respondi com um sim, claro. A gente se fala sem nenhum compromisso antes de me despedir correndo e entrar no primeiro táxi que vi. Meu telefone apitou assim que entrei no carro. Era uma mensagem dela dizendo que tinha se divertido muito e que estava ansiosa para me ver de novo. Balancei a cabeça sem acreditar, completamente sem entender o que tinha acabado de acontecer. Durante todo o caminho para casa, minha surpresa inicial virou uma raiva crescente. Me senti como um completo idiota por não ter confiado no meu instinto e ter ido embora na hora que ela chegou. Mas estava tentando ser educado e dar uma chance para ela, quando era óbvio que ela não tinha problema nenhum em me enganar desde o começo. Uma vez em casa, me servi um copo grande de uísque e tentei entender tudo aquilo.
Por que alguém faria algo tão sem vergonha e estranho? Será que ela realmente acreditava que eu não ia notar as diferenças enormes na aparência dela? Era algum tipo de teste ou um jogo cruel para ela? Quanto mais eu pensava, mais irritado ficava. Me senti manipulado, como se meu tempo, meus sentimentos e minhas expectativas tivessem sido completamente desrespeitados só para ela se divertir. Deletei e bloqueei a Amanda na hora para que ela não pudesse me contactar com mais desculpas estranhas ou explicações impossíveis. Era claramente alguém que não tinha problema em enganar outros e com quem eu não queria ter mais nada a ver. Toda essa experiência louca me deixou muito mais preocupado e desconfiado em relação aos encontros online. Foi uma descoberta chocante de como é fácil para as pessoas falsificar fotos e perfis inteiros e usar para enganar outros. De agora em diante, vou me certificar de fazer uma videochamada primeiro antes de me emocionar ou investir tempo e energia em conhecer alguém. Vou confirmar a identidade e a aparência da pessoa desde o início, antes que qualquer tipo de sentimento possa aparecer. Essa história me ensinou uma lição valiosa sobre os perigos dos aplicativos de encontro. Hoje em dia, com a tecnologia que temos, qualquer um pode criar uma identidade falsa e enganar pessoas inocentes que só querem encontrar alguém especial. A experiência foi terrível na hora, mas me abriu os olhos para uma realidade que eu não conhecia. Agora sei que preciso ser muito mais cuidadoso e desconfiado quando o assunto é conhecer pessoas online. Porque você nunca sabe que tipo de surpresa desagradável pode estar te esperando do outro lado da tela. Tem coisa na vida que a gente só descobre quando já é tarde demais. Às vezes, você acha que conhece alguém de verdade, mas a realidade pode ser um soco no estômago. Vou contar para vocês uma experiência louca e dolorosa que vivi no ano passado, pessoal. Ainda ferve meu sangue só de pensar nisso. Eu estava há uns 8 meses num relacionamento com a Carla e as coisas iam muito bem. Ou pelo menos era isso que eu, na minha ingenuidade, acreditava. Nos conhecemos através de um aplicativo de namoro e conectamos muito bem desde o início. Ela parecia ter os pés no chão, era inteligente, tinha um bom trabalho no marketing e, o mais importante, nossos valores nas coisas importantes, como a ideia de ter filhos algum dia e a importância da família, pareciam estar perfeitamente alinhados. Eu estava começando a baixar a guarda completamente, a abrir meu coração e a sentir aquela sensação calorosa, agradável e segura que a gente tem quando realmente conecta com alguém num nível profundo. Uma noite de sábado, tínhamos planejado sair para jantar num novo e aclamado restaurante de sushi no centro que tinha recebido críticas muito favoráveis, tanto de críticos gastronômicos quanto das pessoas nas redes sociais. A expectativa estava no máximo, já que nós dois tínhamos muita vontade de saborear os autênticos sabores japoneses e nos mergulhar no ambiente íntimo e elegante do lugar. A Carla, que sempre prestava muita atenção nos pequenos detalhes, se desculpou para ir ao banheiro, se refrescar e passar outra camada do seu característico batom vermelho carmesim antes de sairmos pela porta. Na ausência dela, me peguei navegando distraidamente pelas minhas redes sociais no sofá para passar o tempo até ela voltar. Foi então que surgiu uma tentação inesperada e fatal. O celular dela, largado descuidadamente sobre a mesa de centro da nossa sala, desbloqueado e com a tela virada para cima. Agora eu sei perfeitamente que não se deve invadir a privacidade de ninguém, muito menos da sua parceira. Mas uma curiosidade estranha e travessa despertou dentro de mim. Um mau pressentimento que não consegui ignorar. Tentei resistir, desviar o olhar, mas meus olhos foram automaticamente para a tela iluminada. E foi então que vi algo que me fez olhar 2 vezes e depois uma terceira vez. Entre as inofensivas notificações do Instagram e ícones de aplicativos,
uma série de mensagens de texto na pré-visualização chamou minha atenção. O conteúdo que consegui ler era muito sugestivo e familiar. Meu coração disparou enquanto eu tentava dar sentido às palavras estranhas que via. Minha mente, em pânico, começou a encaixar rapidamente as peças de um quebra-cabeça que eu não queria resolver, cada peça mais preocupante e dolorosa que a anterior. A tentação de pegar o telefone e mergulhar nessas conversas era enorme. Mas uma parte de mim sabia que cruzar essa linha seria uma traição à confiança, uma violação da confiança que tínhamos construído. Mas o que vi foi suficiente. Havia mensagens de pelo menos 3 caras diferentes que usavam apelidos carinhosos e melosos como amor, querido e bebê. Meu coração começou a bater forte, um tambor no meu peito enquanto eu tentava entender aquilo. E então vi um fragmento de uma mensagem que me deixou sem fôlego e gelou meu sangue. Quando você vai pedir o empréstimo para o seu namorado que a gente conversou? E assim, de repente, minha visão começou a girar e ficar embaçada. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram no lugar num instante horrível e devastador. As pequenas mentiras sobre ter que trabalhar até tarde no escritório. O dinheiro que de vez em quando desaparecia misteriosamente da bolsa dela. O número desconhecido que continuava ligando quando estávamos juntos e que ela sempre ignorava. Essa garota tinha me feito de completo e absoluto idiota desde o começo. Me senti como o maior imbecil do mundo por não ter percebido antes os sinais de alerta que estavam bem na frente do meu nariz. Mas naquele momento tomei uma decisão. Decidi agir com calma e frieza. Quando a Carla voltou para a sala, toda sorridente e feliz, agi como se tudo estivesse perfeitamente normal. Por mais que eu quisesse liberar toda a fúria e raiva que queimavam dentro de mim naquele momento, eu sabia que tinha que manter a compostura e chegar ao fundo de que tipo de jogo retorcido e manipulador ela estava jogando. Durante o jantar no restaurante de sushi, fiz todo o possível para tirar mais informações dela através de uma conversa aparentemente casual. Perguntei sobre os amigos dela, sobre os ex-namorados, atuando como um namorado preocupado e interessado. A Carla era uma operadora bastante hábil e experiente. Desviava todas as minhas perguntas com um sorriso cortante e mudava de assunto com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, eu podia sentir como o suor começava a brotar da minha testa e meu coração batia com uma força que temia que ela pudesse ouvir. A raiva fervia dentro de mim, mas não queria armar uma cena desagradável em público. Depois de pagar a conta, sugeri com um sorriso forçado tomar uma sobremesa e um drink na minha casa para celebrar nossos 8 meses juntos. Pisquei o olho para ela para dar mais efeito à minha atuação. A Carla pareceu absolutamente empolgada com a ideia, antecipando claramente uma noite de romance, diversão e talvez até levar nosso relacionamento físico para o próximo nível. Mas assim que entramos pela porta do meu apartamento, não perdi nenhum segundo em jogar tudo na cara dela. Com toda a raiva que estava sentindo, coloquei todas as provas que tinha conseguido juntar na minha mente na cara dela. As imagens mentais das mensagens suspeitas, os registros de ligações aleatórias que lembrava e as anotações mentais sobre os problemas de dinheiro que nunca pareciam bater. Exigi dela, com uma voz que não reconheci como minha, toda a verdade sobre o tipo de jogo manipulador que estava levando adiante. No início, a Carla se fez de inocente, usando aquela voz falsa e aguda, atuando como se estivesse completamente ofendida pelas minhas acusações. Mas eu já estava de saco cheio das mentiras dela. Mudei o tom da minha voz para um grave e severo, deixando bem claro para ela que não ia ceder nem 1 milímetro até que me contasse toda a verdade com cada detalhe sórdido. Foi então que começou o choro. A fachada da Carla desabou completamente e ela desabou em soluços profundos e teatrais.
como uma criança que acabou de ter seu bolo de aniversário tirado. Finalmente admitiu que usava aplicativos de namoro e redes sociais para buscar ativamente e conseguir homens que dessem dinheiro e presentes a ela em troca da sua atenção e afeto. Afirmou que tinha uma dívida enorme de empréstimos estudantis e outras decisões financeiras pessoais ruins que tinha tomado. Jurou pelo que há de mais sagrado que nunca tinha querido que as coisas chegassem tão longe e que realmente se importava comigo, do jeito confuso e egoísta dela. Disse que tinha dificuldade de se comprometer plenamente comigo ou com qualquer outra pessoa por causa da situação financeira tão difícil em que se encontrava. Uma pequena e estúpida parte de mim queria acreditar na história triste dela e tentar fazer o relacionamento funcionar, já que tínhamos passado por momentos realmente bons juntos. Mas uma parte muito maior e mais sábia de mim sabia que ela tinha traído minha confiança da pior maneira possível, de uma forma que não tinha conserto. Terminar com ela foi doloroso, mas necessário. No final das contas, essa experiência acabou sendo um aprendizado amargo, mas valioso. Me ensinou que nem sempre as pessoas são quem aparentam ser, e que confiar demais pode custar caro. Hoje eu sei que é preciso manter os olhos abertos, mesmo quando o coração quer acreditar em tudo.